Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 14 de junho de 2021, e nós estamos aqui iniciando as nossas reflexões. Os amigos já estão chegando, Ivete já dizendo presente. Nós agradecemos muito a companhia de vocês para a nossa noite de reflexões a respeito, então, das obras de André Luiz. Eu tenho a impressão que eu falei terça-feira, 14, hoje é segunda-feira, 14, né, de junho de 2021. Cláudia também chegando, Lúcia, a gente agradece a companhia, vamos fazendo nossa prece, Tânia também, vamos fazer nossa prece, agradecendo a Deus essa oportunidade e depois continuamos cumprimentando os nossos amigos de sempre. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos de Jesus, o Mestre amado, nos fortaleça a fé, a esperança, nos dê a saúde, o equilíbrio, a harmonia que tanto necessitamos. Permita, Pai, que junto de nós estejam os amigos espirituais, que velam por nós, que nos intuem, que nos inspiram, a fim de que possamos aproveitar ao máximo essas oportunidades que a vida tem nos oferecido do aprendizado, para que possamos pautar a nossa existência em caminhos mais tranquilos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, meus amigos. Regiane, boa noite. Divone, boa noite. Gilda, Dilza, sejam todos bem-vindos. Márcia, é uma alegria quando estamos juntos aqui, participando de um momento de reflexão. Bem, nós estamos na obra Nosso Lar de André Luiz, mas propriamente dito no capítulo 37, deixe-me conferir para não falhar, 37, quando estamos falando do caso Tobias. E no caso Tobias, estava se analisando, porque André Luiz tinha ido à casa de Tobias e conhecer então duas mulheres na casa dele. Nós encontramos ali Hilda e Luciana, e as duas tinham sido esposas de Tobias quando encarnado. Então André Luiz está muito intrigado com aquela situação das duas mulheres dentro da mesma casa, e dá até nos a impressão da poligamia, que não é esse caso, né? Mas eles então vão explicar a André Luiz a condição de vida que estão experienciando em Nosso Lar. Todos trabalham ali, todos foram acolhidos ali, e assim eles vão tecendo a conversação com André Luiz e vão explicar a razão de estarem juntos os três, habitando o mesmo lar. Vamos, boa noite Jane, boa noite Rosa, Tânia, Marcos, sejam bem-vindos, Rosana Terashima, Cidinha, é sempre alegria estarmos juntos. A conversa, Luciana vai explicar a André Luiz esse fato que estava intrigando, a curiosidade dele. Gil e Célia também chegando, eu vou interrompendo para cumprimentar os amigos que estão conosco nesse instante. A Mara também, Mara de São José está conosco também. Luciana, então, diz André Luiz, convém explicar que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor de nossa Hilda. Hilda tinha sido a primeira esposa de Tobias e Luciana a segunda esposa. Então Luciana diz que o fato deles estarem ali, de viverem em harmonia, de se sentirem bem juntos, era por conta de Hilda, ela que os tinha ajudado de uma forma ou de outra a encontrar essa alegria. Neuza Maria, muito obrigado pelos milhões de corações. Rosa, Marta, Cidinha também, obrigada. Jaqueline, sejam bem-vindas e que possamos aproveitar muito desta noite. Então ela falava a respeito da bondade de Hilda, que era a primeira esposa, dizendo, e Hilda nesse instante, vendo que a estava elogiando, diz, calem-se, nada de qualidade que não possuo. Bondade, ela se referia à bondade, compreensão que não era tanto assim que os dois entendiam ser. E aí ela vai fazer um resumo da história deles para que André Luiz entenda. Ela diz, Tobias e eu nos casamos na terra muito jovens
em obediência às sagradas afinidades espirituais. Duas almas que se amam verdadeiramente se unem no matrimônio. Então casavam-se jovenzinhos, eram muito afinizados entre si, muito felizes e viveram essa harmonia no matrimônio. A morte subtraiu-me por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi indescritível. Então ela está dizendo nesse instante da ocasião do seu desencarne, quando nasceu o segundo filho, e que ela sofreu muito essa separação, né? Sofremos, foi indescritível. Vamos lá, boa noite, seu Antônio, Edith, Valéria, sejam todos bem-vindos, Simone, muito boa noite, Ana Maria, sempre alegria, né? Estarmos juntos, Cida, sempre uma bênção podermos estar juntos. Eu acho que eu não disse boa noite para o Gil, e o Gil é uma figura muito querida também, né? Então Tobias, dizia ela, chorava sem remédio na ocasião do desencarne dela. Eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Ela, no mundo espiritual, na qualidade desencarnada, não tinha forças para o desespero, vendo o marido chorando, o segundo filhinho recém-nascido, então ela estava com muita dificuldade. Pesados dias no umbral. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todos os esclarecimentos que os amigos espirituais me ensinavam por intuição. É interessante nós observarmos isto, né? Pelo desespero do marido, por ter deixado dois filhos ainda pequeninos, um recém-nascido, ela, no desespero em que ela se encontrava, ela permaneceu agarrada ao marido e aos filhos. E não percebia, não dava atenção, não dava ouvidos aos conselhos do mundo espiritual amigo. E ela diz que forma eles a aconselhavam, que se percebe, ela assim, pesados dias no umbral. Ela não falou de anos, de tempo muito longo, mas ela fala de dias nessa condição de muito sofrimento. E neste local, nessa condição em que ela projetou a própria consciência, em que ela mergulhou, ela não tinha percepção da presença de amigos espirituais ao seu lado, mas eles nunca deixaram de estar com ela. No entanto, o acesso que eles tinham para que ela recebesse alguma orientação era a intuição. Lançava as ideias, bombardeava a sua ideia. Por isso que em O Livro dos Espíritos, quando se fala da intuição, diz que ela é a voz dos espíritos para nós. São os alertas, são os avisos, por isso precisamos sempre dar mais cuidado, mais ouvidos à intuição, ficar mais alertas com relação à intuição. E ela não conseguia essa percepção, ela estava fechada para isso. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico. Ela tinha essa noção, a vida tinha se tornado um caos para ele com dois filhos, e ela reconhecia essa necessidade de reorganizar o lar, a família. Os pequeninos reclamavam assistência maternal. A situação tornava-se insuportável, porque ela não estava presente. Os filhinhos precisando então dessa ajuda, desse amparo maternal. Ela não estava ali para ajudá-los e o esposo não estava dando conta da situação. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Então haviam duas mulheres cuidando da casa e das crianças. Era a cunhada dela, irmã de Tobias, que era solteira, e a cozinheira. Mas essa cozinheira fingia dedicação e a cunhada não suportava duas crianças para ela dar conta, que não eram filhos dela. Então, duas crianças
que não eram filhos dela, ela não tinha dedicação, ela não tinha amorosidade. Tobias não se furtou de colocar mais pessoas cuidando. Então tinha a irmã, tinha a cozinheira e ele providenciou duas amas, duas babás, uma para cada filhinho. Duas amas jovens se conduziam pela insensatez. Então elas eram insensatas. Eram 4 mulheres dando conta do lar e das 2 crianças. E ainda assim as coisas não caminhavam bem. E ela do mundo espiritual, Hilda então no mundo espiritual, desesperada de ver aquela situação. Vamos lá, boa noite ao Sérgio, boa noite Rogério, boa noite Malu. São os amigos aqui que a gente está podendo visualizar, mas e hoje não estamos com o computador, é só o celular mesmo, então podemos fazer leituras muito rápidas. Depois aqueles questionamentos, mais tarde é que a gente vai ter condição de rever isso e poder, de alguma forma, responder algo. No mais, temos que ficar só nesse boa noite muito de leve, sabendo da presença dos amigos junto de nós. Então, passou um ano nessa situação. Após um ano, Tobias desposou Luciana. Então ele arranjou uma outra mulher, casou-se com ela, que se propôs a ser esposa de um viúvo com 2 filhos. Ela se candidatou a isso para dar conta. Mas Hilda diz, contrariando meus caprichos, ela não queria. Hilda não queria que ele se casasse. E ele casou-se com Luciana naquele momento. Vamos lá, boa noite Dani, Regiane, situação difícil para ela. Difícil para todo mundo, né? Difícil para quem vai, difícil para quem fica, as vidas que precisam ser reorganizadas, especialmente quando existem crianças ainda tão pequenas, necessitando de socorro, de amparo, de uma mãe que possa, uma mulher, uma esposa, uma madrasta que possa bem cuidar delas. Então é muito importante isto. Marta, boa noite também. Então dizia ela a respeito disso. Depois de um ano ele se casou com Luciano, mas contrariou a vontade dela no mundo espiritual. Se soubesse como me revoltei, semelhava-se uma loba ferida. É aquela ideia, é o meu marido, é a minha casa, são os meus filhos, e ela não estava aceitando que outra pessoa pudesse invadir essa intimidade do seu lar. Ela não estava lá para cuidar e não estava aceitando que outra pessoa pudesse fazer isso. Anitta, boa noite. A minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Obsessora. Ela tentou até instalar um processo obsessivo e veja que a tentativa era de aniquilar, acabar com a pessoa. Era esse o desejo dela. Foi aí, quer dizer, quando a situação chegou nesse nível, onde ela atentou até contra a vida da outra, tentando destruir a outra verdadeiramente, ela disse, foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial da minha avó, materna, desencarnada há muitos anos. Então até ali ela tinha 1 ano. Ela estava no mundo espiritual, extremamente apegada ao marido e aos filhos e ao lar, insatisfeita de ver que não estavam cuidando direito dos seus filhos, mas no momento em que apareceu uma pessoa disposta a cuidar deles, ela não aceitou, porque contraiu a segunda núpcias com o marido dela e ela não aceitou. Tornou-se uma perseguidora, desejosa de aniquilar. Neste momento grave, o mundo espiritual parece que deixa as coisas correrem até o ponto que a gente consegue dar conta. O ponto que a gente não consegue dar conta e que não tem que experimentar a situação, eles resolvem-se no último instante. É aos 45 do segundo tempo. Parece que é isso que eles fazem para entrar em ação, porque com certeza Luciana não merecia passar por isso.
essa perseguição que estava sendo feita, não merecia passar por isso. Aí, o que acontece é que ela diz, Jesus, ela colocou na conta de Jesus, me concedeu a visita providencial da minha avó materna. Ela tinha muito bem querer por essa avó. É onde entram os nossos entes queridos, entram aqueles que amamos, aquele que tem a boa palavra e que pode então acalmar a situação. Aí que ela pôde receber a presença de uma pessoa amiga. Boa noite, Guto. Então, ela diz ali, né? E olha, a avó, ela diz que era desencarnada há muitos anos. Não importa o tempo, não importa, porque ela estando em disponibilidade para atender aquele desejo de servir, de auxiliar, de amparar, trabalhar no bem, não importa o tempo. Podia até que essa avó já estivesse encarnada e de repente retira-se do corpo durante o sono físico e no mundo espiritual ela se apresenta com a aparência da época em que esteve a avó e a outra iria reconhecê-la e ela iria ajudá-la. Assim, ela diz, chegou até ela, pôs-me no colo, aquele colo de avó que socorreu naquele instante, como ela fazia quando ela era criança. Então ela se sentiu acolhida, aconchegada e disse a ela, que é isso, minha neta? Que papel é o seu nessa vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Quer dizer, você é um ser irracional ou um ser racional? Como você está procedendo dessa forma? A avó chamou a atenção do comportamento que ela estava tendo para com a Luciana. E disse a ela, Luciana serve de mãe aos seus filhos. Funciona como criada em sua casa e jardineira no seu jardim. Suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? Quer dizer, a Luciana assumiu a responsabilidade da casa que era da Hilda, do jardim que era da Hilda, dos filhos que eram da Hilda, de aguentar o marido da Hilda. Quer dizer, ela assumiu toda a responsabilidade, tudo aquilo que pertencia, entre parentes, a Hilda, que Hilda tinha como seu. Ela estava como zeladora daquilo que Hilda tinha como seu. E não pode ser uma companheira provisória de lutas. Provisória, porque a vida de encarnada é provisória, os nossos relacionamentos não são eternos, todos eles. Existem relacionamentos para muitas vidas, mas existem muitos relacionamentos que são provisórios para resolver uma situação. No caso de Luciana, era um relacionamento provisório com Tobias. Ele disse, não pode estar ao lado dele, sendo aquela que iria servir de governanta de todas as coisas que Hilda tinha, de todos os seres que lhes eram caros e não poderia. É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Porque era um benefício de Deus surgir uma mulher que pudesse cuidar do marido, dos filhos, da casa com carinho, com atenção. É assim que você agradece e assim que você remunera aqueles que o servem, porque a outra estava na qualidade de servidora, zeladora de tudo que ela entendia como propriedade. Quer você uma escrava e despreza uma irmã. Ela chama atenção. Ela queria a Luciana como escrava. Não via a Luciana como uma irmã, uma companheira, alguém que estava a auxiliá-la em pé de igualdade. Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu?
Quer dizer, onde estavam as ideias da religião, do cristianismo que ela tinha aprendido, talvez, aqui no caso de época, a religião católica que ela deveria ter, onde estavam os ensinos que ela tinha aprendido como valores éticos, morais, religiosos? Abracei-me em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em sua companhia para nosso lar. Veja, ela precisou de um ano, ela esteve um ano perseguindo, um ano tentando atrapalhar, complicar a vida de Luciana, dificultando esse relacionamento. Ela não pensou que Luciana estava acudindo os seus, ajudando os seus. Ela não pensou. E por conta disso, então, ela naquele momento entendeu o que a avó falou. Isso que a avó fez com ela é a doutrinação ou a conversação que deveria seguir por este caminho quando, num trabalho mediúnico, um conversador ou doutrinador ou evangelizador conversa com um espírito que está se manifestando, às vezes trazendo essas dores da alma. Olha como a senhora, a avó, falou com ela. Não impôs nada, não mostrou nada, somente fez ver que ela estava recebendo muito, ela estava recebendo uma ajuda grande e não estava sendo reconhecida, mas ela fez ver. Então, continua, neste momento, ela segue com a avó para o nosso lar. A avó habitava a colônia Nosso Lar, pôde resgatá-la naquelas condições umbralinas em que ela se encontrava e a partir dali levou-a também para Nosso Lar junto dela. Desde essa época, tive em Luciana uma filha. Veja como ela mudou. A avó fez com que ela mudasse a ótica e a gratidão. O Gildo está dizendo, se posicionou firme e com verdade. E é exatamente, nem precisou tantas palavras. Foi a firmeza com que ela mostrou tudo, que era uma verdade inconteste, que fez com que a outra despertasse. Então não é o muito falar, é a qualidade daquilo que se fala. E é como se apresenta, às vezes, sem tantos floreios, mas de uma forma firme, porém caridosa, fazer com que o outro abra os olhos. E então ela pôde, a partir daí, olhar Luciana, a segunda esposa, como uma filha. Alguém que precisava do amparo dela para amparar os seus. É uma verdadeira corrente do bem. A Lúcia ainda bem que foi um convencimento rápido. Foi um despertar dela na espiritualidade. Olha, Lúcia, ela tinha ficado um ano. Quer dizer, o despertar foi demoradinho. O André Luiz ficou 8. Ela ficou um ano. E no caso dela, um ano consciente da desencarnação e querendo prejudicar a outra, querendo fazer maldade. Esse despertamento para a verdade só ocorreu aí sim, quando a avó chamou a atenção dela e disse, olha, é preciso você seguir em frente e eles também. Então ela diz, trabalhei então intensamente, ela inverteu. Aquilo tudo que ela usava da sua energia, da sua força para destruir a outra, ela começou a ajudar, porque a outra estava ajudando os seus. Então ela passa a ajudar a Luciana a dar conta dos seus filhos e do seu marido, da sua casa, do seu jardim, como disse a avó. Ela é sua jardineira, ela é a governanta da sua casa. E de repente é assim que você trata? Continuando, ela então narra André Luiz, consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Olha o que ela foi fazer. Tomou ciência, observou o que é nela que existia, que causou tantas dores, preocupações, aflições, e por conta disso, ela então diz que ela foi para um estudo sério, para o melhoramento próprio. Vai buscar esse melhoramento próprio. Busquei ajudar a todos sem distinção em nosso antigo lar terrestre.
Então ela já tinha entendido, era o seu antigo lar terrestre, todos aqueles que lá estavam precisavam da ajuda dela para continuarem, e ela foi fazer um autoconhecimento para uma autotransformação, que é isso que a gente sempre chama a atenção, né? Os espíritos nos dizem, é preciso autoconhecimento para fazermos a autotransformação, e o resultado disso será o auto-amor, amor a nós mesmos. Porque ela sofria, ela estava naquela condição mais difícil, porque ela estava presa a tudo isso. O momento que ela abriu mão disso, ela pôde então ser resgatada em nosso lar para um outro aprendizado. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Então agora a ótica era diferente. Não era o meu marido, os meus filhos, a minha casa, não era. A questão era nós olharmos de repente a situação, né, de que é uma família a qual ela pertenceu, onde ela está ligada, porque os nossos laços não se rompem facilmente, não se acabam facilmente, estamos vinculados, e ela entendia agora que aquela família pertencia igualmente a ela era parte e também responsável pelos sagrados laços espirituais. Regiane, hoje é segunda-feira, nossa noite de estudo de nosso lar, capítulo 37. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. Então, quando o Tobias desencarnou, veja, ele foi encontrar com ela. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim. Então ele voltou para ela, para o nosso lar, junto dela, e por conta disso, mais tarde, Luciana também chegou junto deles. Então eles formaram uma família espiritual, maior do que a família biológica que tinha existido até então. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Então ela narra para André Luiz a história que eles viveram. Vocês me perdoem, eu preciso achar aqui o livro. Vamos ver, daqui a pouco a gente acha. Mas nós temos que entender a questão de que eles se reuniram, formando, é aquilo que Jesus falou, e que nós temos aprendido com os Espíritos no trecho do livro dos Espíritos que fala sobre a reencarnação, que a reencarnação, ela não diminui os nossos laços de família, pelo contrário, ela aumenta. A nossa família tende a aumentar, porque estamos no outro grupo, aumentando o grupo, encontrando outras pessoas. Nós vamos sempre recompondo o antigo e ampliando com pessoas que estão chegando, fazendo parte do nosso existir. Então as famílias se ampliam e se reencontram no mundo espiritual, se reconhecem e passam a se ajudar mutuamente. Luciana, então, diz André Luiz o seguinte, sobre o que Hilda tinha contado, porque quem tomou a palavra para contar tudo isso foi Hilda. Então ela diz ali, não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado ensinando-me com exemplos, porque Hilda estava como uma professora para Luciana, ajudando Luciana a crescer também, né? Ela estava ali ajudando, e se ela não contou isso, que ela tem feito isso por mim, ajudando-me com exemplos. E então Hilda diz, que dizes, filha? E André Luiz disse, Hilda, a senhora Tobias, que era ela a verdadeira esposa. Então ela diz, Hilda, a senhora Tobias, diz a Luciana, que dizes, filha? Ela tinha mesmo Luciana como uma filha, uma jovem que ela estava cuidando. E Luciana disse, graças a Jesus e a ela,
aprendi que há casamento de amor. Agora vem uma lição importante para todos nós. Graças a Jesus e a Hilda, aprendi que há casamentos de amor, casamentos de fraternidade, casamentos de provação, casamentos de dever. E aí vejam que ela separou vários tipos de uniões matrimoniais. Aqueles de amor verdadeiros, né? Que às vezes a pessoa até acha que é de amor e não é. Então, ela fala casamento de amor, casamento de fraternidade, quer dizer, de companheirismo, de ajuda, de participação nesse aspecto, de provação, aqueles que estão mais difíceis, com elementos mais difíceis dentro do lar, são casamentos provacionais. Estamos ali para resgatar, para aprender virtudes. Então, vive-se com alguém dentro do lar que é mais áspero, que é mais grosseiro, que é mais difícil, uma pessoa mais dura. Pode ser um casamento provacional, onde a pessoa, aquela que não é assim, está aprendendo a ter paciência, tolerância, resiliência, vontade de vencer, vontade de ajudar, é provação. Então existem casamentos de amor verdadeiro, casamentos de fraternidade, pessoas como irmãos, compondo uma família e convivendo assim, casamentos de provação, onde existem algumas situações a serem provadas e aprovadas ou reprovadas pelo nosso comportamento, casamentos de dever, assume-se um dever de cuidar, um dever de dar conta, um dever de ajudar. Então há um compromisso. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. Porque Luciana tinha ciúme. E quando Hilda a recebeu, é que ela conseguiu se libertar desse ciúme. Aí ela aprendeu. No caso dela, não era um casamento de amor com Tobias. Não, era uma outra situação de matrimônio. O casamento de amor de Tobias era com Hilda. Por isso que no mundo espiritual ele continuava com Hilda como esposa e Luciana como filha. Aquela que estava ali aprendendo e ajudando a dar conta da vida. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma. Então, antes do matrimônio físico, material, no plano terreal, na encarnação ou reencarnação, existe o matrimônio de almas, o casamento de almas. Almas verdadeiramente unidas em aliança, estabelecem entre si elos de aliança. Então, o matrimônio espiritual é de alma com alma, realiza-se alma com alma, representando os demais, que é todos os outros tipos, seja o compromisso, seja a fraternidade, seja aquele de dever, todos esses, simples conciliação indispensável à solução de necessidade ou processos retificadores. Então, a maioria dos casamentos na Terra está dentro dessa situação. Simples conciliação. Conciliar. Fazer pazes. Conseguir dialogar. Conseguir conversar. Concílio é um encontro de conversação. Então, há que ter essa condição de perceber, né? A maioria, os demais, simples conciliação. Indispensáveis, né? Representando os demais, simples conciliação. Momentos de união, de concílio, de conversação, de acordos. Isso é um concílio. Indispensáveis à solução de necessidades, por isso que nós dissemos que muitas vezes a necessidade é aprender algumas virtudes, e para aprender isso vamos estar com alguém mais difícil que cobre esse exercício dessa determinada virtude.
É a necessidade. Necessidade de aprender dedicação, de aprender o desinteresse, são necessidades. Então, muitos estão dentro dessa solução de necessidades, necessidade de exercício do perdão, necessidade da desenvolvimento de amizade, ou processos retificadores, onde há dívidas, onde houve uma situação em que um lesou o outro de alguma forma. Um faltou para com o outro de alguma forma. E isto vai levar, então, à retificação. Tem que fazer retificação dessa trajetória, desse engano cometido, daquilo que foi lesado. Nós vamos ter que devolver, nós vamos ter que acertar isso. Embora todos sejam sagrados, porque todos têm função. Embora essas diferenças todas, estar unido a alguém é um laço sagrado, porque ele tem uma função. Não se está unido por acaso. Existe uma razão, existe uma função e por isso exige esse respeito, esse cuidado para com aquela instituição chamada casamento. Diante da nossa vida atual, né, fica complicado, porque às vezes as pessoas intempestivamente ou tão rapidamente, sem nem pensar um pouco mais, desiste, descasa, casa de novo. Só que ela não percebeu que em cada movimento desse, ela está fazendo elos com outras e outras e outras pessoas e se comprometendo com todas essas pessoas. Ela estará se ligando a todas essas pessoas. Não vai poder escapar disso, vai ter que se reajustar com todo esse povo. Não adianta dizer, deixei para trás, não quero mais saber, deixei para trás. Não, você só deu uma pausa, não deixou para trás, porque um dia vai ter que voltar e acertar isso com essa criatura. Então estamos diante de um fato que é o aprendizado para todos nós. E assim, dizia ele, construímos nosso novo lar na base da fraternidade legítima, diz Tobias. Então esse novo lar, no mundo espiritual onde eles vivem, é um lar construído na base da fraternidade legítima. Era por isso que eles tinham Luciana como uma verdadeira irmã, uma irmã caçula, que eles estavam cuidando. Era a base da fraternidade. André Luiz então diz, mas como se processa o casamento aqui? Ele estava lá, no nosso lar. Tobias tinha falado dos vários tipos de casamento na Terra, na reencarnação. E aqui, como é que funciona a instituição do casamento? E Tobias responde, pela combinação vibratória, ou então pela afinidade máxima ou completa. Então, a união de seres é por uma combinação vibratória. O casamento é um casamento de vibrações, de campos vibracionais que se completam. Por isso que ele diz a afinidade máxima entre esses campos vibratórios de duas almas, ou então a chamada afinidade completa. Mas André Luiz ainda vai adiante, ele diz, mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Peraí, se a sua afinidade é com Hilda, qual é a posição da Luciana aqui, né, na sua casa? Como é que fica nesse caso? E aí, Luciana é que vai responder a André Luiz. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que com todas as probabilidades meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Quer dizer, ela escolheu viver com ele como um viúvo, cuidar dele, cuidar dos filhos, mas mais do que qualquer coisa era um sentimento de fraternidade que ela tinha para com ele. Foi o que me custou a compreender. Ela de imediato não percebeu que era esse tipo de relacionamento que eles viviam.
Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não no matrimônio espiritual. Este é um recado importante para nós. Em nossas uniões, em nossos enlaces, em nossos casamentos, em nossos matrimônios, qual é o recadinho? Observa, se os consortes, marido e mulher, estão ali, se os consortes daquele casamento padecem inquietação, são almas inquietas, dentro daquele relacionamento, não estão planificadas, não estão sossegadas dentro daquele quadro, são almas inquietas. Desentendimento, padecem desentendimento, um fala A, o outro B, parece que um fala grego, o outro fala espanhol e ninguém entende ninguém. Então, desentendimento. Tristeza, um relacionamento onde a pessoa está sempre triste. Ela não encontra uma alegria de vida, um bem-estar ao lado da outra pessoa, só uma sensação de tristeza. Então, essas pessoas estão unidas fisicamente. Sim, fisicamente. Estão unidas, mas não no matrimônio espiritual. Não são almas casadas, não são almas ligadas entre si. Podem ter corpos ligados, podem ter uma vida física ligada, mas não são almas totalmente separadas umas das outras, com vibrações e mundos diferentes entre si. André Luiz ainda queria perguntar mais alguma coisa sobre isso, porque o assunto lhe interessava. Eu preciso atenção com o nosso horário aqui. Então, ele queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, ele não encontra... Como? Eu aviso. Tá. Eu estou sem um relógio aqui perto de mim, estou pedindo para o Júlio que ele me avise do horário, senão eu passo, vocês sabem disso, né? Alguém está perguntando alguma coisa que eu não posso ler tudo, porque eu disse que aqui eu não estou com o notebook, eu estou só com o celular. Marina, quantos anos você? Não dá para eu saber o resto, porque eu não consigo ler. Aqui eu vou responder em particular depois, quando eu puder ler toda aquele chat que fica, porque não dá para saber. Mas então, diz ali, né? Queria perguntar mais alguma coisa, André Luiz. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem ausência de impertinente indiscrição. Qualquer coisa que ele fosse perguntar seria indiscreto. Ele queria saber mais detalhes da vida ali, desse relacionamento, desse casamento espiritual, como é que rola a situação, mas ia ser muito indiscreto da parte dele. A senhora Hilda, diz ele, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. Então, ali, Tobias não tinha nada a ver com Luciana. A questão dele era com Hilda, que era sua esposa. Mas ela disse assim, ela está em pleno noivado espiritual. Olha que coisa interessante, porque o amor dela, aquele que era o seu companheiro, né, seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas. Então ela já tinha tido muitas encarnações ao lado de um mesmo companheiro. E ele já estava reencarnado, mas reencarnado, ainda criança, mesmo assim adormeceu, o espírito desprende e volta ao mundo espiritual. E estava com ela na forma adulta. Então ela está em pleno noivado espiritual. Ele já reencarnou e ela vai reencarnar também, regressar ao círculo carnal, para reencontrá-lo. Agora sim, ela ia viver um casamento espiritual. Aquele com Tobias, não. Aquele com Tobias não era um casamento espiritual. Ela foi um casamento fraterno, onde ela foi ajudar aquela família que ficou sem a mãe, aquelas crianças, o Tobias sem a esposa que pudesse cuidar dele e dos filhos. Ela se prestou a isso, mas a vida dela era ao lado de outra pessoa.
No próximo ano, continua Hilda dizendo, ela seguirá o seu encontro. Então ela vai reencarnar. Ele já reencarnou há alguns anos e ela reencarnaria no próximo ano. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Vejam que nosso lar é uma colônia do território do Rio de Janeiro, da Baixada toda, essa área que é nosso lar. Ela ia reencarnar em outro local, que seria São Paulo. E aí ela teria então esse reencontro com este companheiro que já estava reencarnado. Sorrimos todos alegremente. Tobias foi chamado às pressas naquele momento para atender um caso grave nas câmaras de retificação. E era preciso então acabar com a palestra, porque não dava mais para tocar a conversa para frente pelo trabalho que deveria então ir realizar. Mas interessante nós observarmos isso. As condições das uniões terrenas. Então nós vimos, existem aquelas de amor entre almas, almas espiritualmente ligadas há muito tempo e que continuam a sequência de encontros e reencontros com finalidades tantas que existem, seja em benefício de si mesmo, seja em benefício de outras criaturas que eles podem abraçar como parentela terrena, ou mesmo em benefício mais amplo de algo que venha a ajudar uma sociedade. Existem casais assim que podem fazer isso. Existem aqueles que estão na situação provacional, acertando os seus ponteiros, que ainda não conseguiram se acertar. Precisarão dessas experiências para acertar esses ponteiros. Também nós vimos ali que existem aqueles que, por laço de fraternidade e solidariedade, vão em ajuda a outras pessoas. Vão socorrer, vão ajudar. No fim, o que resta e o que será mais duradouro são essas uniões espirituais, de sintonia de almas tão profundas entre si, né, que podem seguir juntas, porque elas têm um campo magnético de completude entre as duas. Vamos ao capítulo 39, que tem como título Ouvindo a Senhora Laura. Vamos lá. Laura era a mãe de Lísias, a primeira casa onde André Luiz ficou, e que dali ele saiu para trabalhar no Ministério da Regeneração, nesse departamento das câmaras retificadoras, onde Tobias, junto com Narcisa, dirigiam. Então, agora, mas Dona Laura tinha ido visitá-lo quando ele começou o seu trabalho. Então, ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Ele ainda estava intrigado com a questão matrimônio, marido, mulheres, mulher, maridos, enfim, esses relacionamentos todos. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Ele se colocou no papel. Ele tinha partido. A esposa dele ficara viúva com 3 filhos. A situação, ele de repente, ele ainda achava que ele era o dono da casa, o dono da mulher e o dono dos filhos. De repente ele começa a olhar e pensar, né? Que como será que a família dele também estava? O que será que a Zélia, a esposa dele, estava aprontando na terra e ele estava ali? Teria coragem de proceder com Tobias, imitando-lhe a conduta? Ele pensava isto. Será que ia ficar, estando viúva, iria se casar novamente? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Ele ainda era a esposa, ainda era a família,
e de repente ele disse, não, eu não vou fazer com Tobias e não vai dar certo isso. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam meu cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Ele não encontrava alguma coisa que dissesse, olha, a vida lá está assim, assim, você aqui trate de cuidar de outro jeito. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Então ele queria ouvir Dona Laura, mãe de Lísias, porque Dona Laura, ela também viveu, o marido, eles ficaram separados na viuvez, depois se uniram em nosso lar, receberam os filhos, o marido dela já tinha reencarnado, estava em vias de reencarnação e ela iria depois para estar com ele novamente, seguirem a vida fazendo a tarefa que lhes competia. Então André Luiz queria, ela tinha muita experiência, ele queria ouvi-la nesse quesito, casamento, viuvez, segundas núpcias, enfim, era o desejo dele. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Então aqui são dois fatos nessa declaração de André Luiz. Primeiro, os jovens, que eram Lísias, as duas irmãs, o Lísias tinha uma namorada, uma noiva no mundo espiritual, e ali diz assim, os jovens saídos a caminho de entretenimento habituais. Lembram-se que no começo eles foram ao campo da música. Então, na colônia Nosso Lar, ainda existe esses momentos de entretenimento para as criaturas. Descanso, reflexão, leveza na vida. E ele aproveitou para ficar com a Dona Laura e questioná-la. E nesse instante, ele se sentiu acanhado de conversar com ela sobre esse assunto, mas ele precisava de orientação. Ela sorriu, com grande experiência de vida, e começou a dizer, você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Mais um recadinho para nós. Todo problema que torture a alma pede cooperação para ser resolvido. A alma que está remoendo aquele mesmo ponto precisa de ajuda para resolver esse ponto. Então é hora de buscar auxílio profissional. No nosso caso aqui são os psicólogos que nos ajudam, enfim, todos esses terapeutas que podem nos amparar, nos ajudar. Mas o problema precisa ser solucionado, porque se está torturando a alma, ele não está solucionado e nós precisamos dar solução, encerrar o fato, e pede uma cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Então, a forma ali de vida, de relacionamento de Tobias com aquelas mulheres, ela diz, olha, é um dos muitos casos que nós conhecemos aqui. Então, ali em nosso lar haviam outros lares com essa mesma formatação, com esse mesmo modo de viver. E noutros núcleos espirituais, em outras colônias também a condição acontecia dessa forma. E o que nos diz ela? Que se caracterizam pelo pensamento elevado, que teriam então o mesmo padrão ou melhor padrão do que nosso lar, do pensamento elevado. Quer dizer, que nas regiões de pensamentos não tão elevados ou mais pensamentos mais complicados, com certeza os relacionamentos não eram assim. Mas ali,
no nível vibratório, no nível de evolução daquelas pessoas e em outras colônias semelhantes, esse caso, esse modo de viver era um modo bastante comum entre eles. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse, quer dizer, Tobias dizendo assim, André Luiz dizendo, nossa, isso foi um choque para mim. E ela então vai, quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Na nossa ótica, aqui, apenas do ponto de vista humano. Imagine ele estar numa casa com duas mulheres que foram suas esposas. Então isso aí seria até algo a escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a todos os princípios da natureza espiritual. Agora, na condição em que eles estavam de desencarnados e na colônia nosso lar, eles tinham que colocar acima de tudo, não o ponto de vista da vida material, da vida carnal, mas a ótica espiritual, o enfoque espiritual. Vamos lá então, que já estamos chegando no nosso final, né? Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Olha que importante, para a nossa visão espiritual, é preciso compreender o espírito de sequência, fatos, acontecimentos, vivências, vidas vividas. Então nós vemos aqui, é preciso o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Em cada nível de evolução, nós temos uma ótica da situação. Esse é um princípio de sequência. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Então, se como espíritos vivemos muito tempo na escala de animalidade, como princípio inteligente, onde apenas se encontra um parceiro, uma parceira para sexo no sentido de reprodução da espécie, muito difícil estar humano e não ter esse comportamento. É muito difícil. Se passamos longa escala de animalidade, há muitas pessoas que têm esse comportamento animalizado naquilo que diz respeito a relacionamento sexual, a vida a dois, a vida em família. Nós estamos vendo os desvios que muitas pessoas estão apresentando nesse quesito nos dias atuais, que se tornaram crimes. Porque não se espera mais que um ser humano se comporte assim. Mas ela diz, olha, muitos que viveram longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Ela vai levar muito tempo para se diluir e a pessoa adquirir sentimentos. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. São séculos para sair de uma camada inferior e ir para uma imediatamente superior àquela. Séculos de esforço, séculos de trabalho, de maturação, para poder sair daquele nível anterior para um nível mais elevado. O sexo participa do matrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Porque a mente de André Luiz era atrelada à vida material, o comportamento de sociedade e vida material que ele estava habituado. Ele não, por isso a dificuldade dele de entender aquela vivência, aquele lar, aquela organização doméstica que ele até então não conhecia. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra
por laços de luz em tão pouco tempo. Ela já tinha dito que são séculos para poder mudar alguma coisa. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra, porque o ciúme que ela tinha, a posse da família, esse desejo de até destruir a outra que entrou na vida, isso é sombra, isso é da parte de ignorância do ser humano, do egoísmo que estava ali. Então, assim, nem todos conseguem substituir cadeias. Isso nos prende. Isso literalmente nos prende uns aos outros. Por isso que criamos dívidas, comprometimentos. Então, nem todos conseguem se libertar dessas cadeias de sombra ou substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo, como foi o caso deles, que conseguiram em pouquíssimo tempo Hilda fazer Luciana entender, né? Hilda entender a situação e por conta disso passar a ajudar a Luciana e ser grata à segunda esposa que cuidou dos seus filhos. Foi pouco tempo e nem todos conseguem isso. Então, nós vamos ter que parar por aqui hoje e, se Deus quiser, a semana que vem estaremos continuando com as orientações, os pontos que Dona Laura está fazendo André Luiz entender que eram coisas que ele não tinha esta visão, ele não tinha esse entendimento. E vamos, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui continuando nossas reflexões a respeito das religiões para entrarmos, propriamente dito, depois no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos encerrando hoje, agradecendo a companhia de todos, que Deus abençoe, e com a nossa prece de Cáritas, que é tão poderosa para nós, porque nos faz refletir muito. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, os lares sejam amparados, os casais sejam aí iluminados para dar conta da tarefa que assumiram com o enlace matrimonial, que cada um está dentro daquilo que foi programado para ser então executado. Muita paz, muita luz e uma boa noite a todos. Até amanhã.